Olá, boa noite a todos. Começamos juntos mais uma semana de muito trabalho. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto. Veja os destaques aqui no Segunda Edição. Metade da capital imune. População com 2 doses chega a 50% em Porto Alegre. Amanhã é a vez de quem tem 25 anos. Já já, o nosso giro da vacinação contra a Covid. 12 dias sem Miguel e uma descoberta da polícia. Enquanto o menino era torturado, mãe e madrasta planejavam ter um bebê por fertilização in vitro. Em seguida, os detalhes da investigação. E um novo capítulo no caso João Alberto. Vai começar a reconstituição do crime. Réus voltam ao local onde o cliente negro foi morto por seguranças brancos do supermercado Carrefour. Em pauta, o combate ao racismo estrutural. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, nós abrimos o SBT Rio Grande, segunda edição de hoje, com uma notícia que preocupa a muita gente. Olha, o Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre, está enfrentando um surto de Covid-19 e confirmou hoje 2 mortes de pacientes contaminados com o coronavírus. Vamos para a redação conversar com a Ananda Miller, que faz a sua estreia hoje aqui no segunda edição. Bem-vinda, Ananda. Pena que uma notícia que deixa a gauchada preocupada, né, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, a notícia preocupante. O Grupo Hospitalar Conceição já registra pelo menos 54 casos de Covid em um surto que atinge a instituição. São 39 funcionários, ou melhor, 39 pacientes, 15 funcionários e 2 desses pacientes acabaram chegando a óbito. Um homem de 78 anos e uma mulher de 58. Ambos já estavam vacinados contra a Covid-19, no entanto, tinham comorbidades graves, de acordo com a assessoria de imprensa do Grupo Hospitalar Conceição. Esse surto, que conforme o diretor técnico da instituição, o Francisco Paz, não começou na ala destinada ao tratamento de Covid, e sim entrou no hospital por outra porta, muito provavelmente por algum pronto atendimento, com pacientes que estavam registrando outras doenças. Vamos ouvi-lo. A gente percebe que se não continuarmos cuidando com bastante rigor, nós voltaremos a ter surtos outros, se não aqui, em outros locais. Aliás, é isso que se espera do vírus nos próximos meses, porque ele está entre nós. Além dessas 2 vítimas fatais, Chemali, o Grupo Hospitalar Conceição reforça que os demais pacientes estão com os casos controlados, ou seja, eles não correm risco de morte. Também é importante reforçar que o Grupo Hospitalar Conceição está tomando todas as medidas para sanitizar os espaços. O uso de EPIs está também sendo reforçado, como é de costume na instituição, e também reforça que na última semana, dos 400 pacientes que deram entrada no local, apenas um testou positivo para o coronavírus, o que reforça aí o trabalho da instituição também na busca para evitar novos casos. Além disso, Francisco Paz também ressalta que a vacinação não pode servir como um salvo-conduto para o relaxamento com as medidas de prevenção. Se estabeleceu uma falsa ideia de que uma vez vacinado o problema estava resolvido. Não é assim. A vacina mitiga os efeitos, diminui os efeitos da doença, mas continua o risco de adoecimento presente. Pois é, Chemali, não dá para baixar a guarda. São 54 casos no Grupo Hospitalar Conceição, 2 deles acabaram evoluindo a óbito. É preciso manter os cuidados, é preciso manter todas as medidas aí de prevenção ao coronavírus. E o pior, existe o risco de que a variante Delta seja a causadora desse surto no Grupo Hospitalar Conceição. Essa resposta deve chegar nos próximos dias a partir do resultado de um laudo, de uma amostra que foi encaminhada à Fiocruz. Na sequência, pode ser sim
é registrada a confirmação de que esse surto foi causado pela variante Delta. E esse componente do surto é a primeira vez nesse ano que se ouve falar em surto, especialmente na área hospitalar. Agora, esse destaque que o diretor Francisco Paz nos traz, de que a vacina por si só ela não protege completamente, ela protege da gravidade do vírus. Agora, não nos blinda de sermos infectados, infelizmente, especialmente com a variante Delta. Por isso, máscara, álcool gel, proteção, distanciamento, até a gente controlar de vez essa pandemia. Já já a Ananda volta para a gente falar do giro de vacinação, isso realmente nos protege. O destaque agora é o caso Miguel. Olha, 14 pessoas já foram ouvidas pela polícia e parte dos laudos da perícia já foram entregues aos investigadores. O mistério do desaparecimento do menino completa hoje 12 dias. A mãe da criança confessou ter matado o filho com a ajuda da madrasta. Por causa da mudança das correntes marítimas, a área de buscas foi ampliada para toda a Costa Gaúcha. A água escureceu, o que também dificultou o trabalho dos bombeiros. Miguel Rodrigues, de 7 anos, foi morto na noite de 28 de julho. A mãe, Yasmin Rodrigues, e a companheira Bruna Porto da Rosa estão presas. Em depoimento, elas disseram que doparam o menino e jogaram o corpo no rio Tramandaí. Elas foram indiciadas por tortura, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. A investigação ainda não sabe se os chinelos encontrados na semana passada por pescadores são mesmo do garoto. Não havia nenhum calçado infantil no apartamento da família para fazer a comparação. Neste vídeo, a criança aparece descalça dentro do armário, sendo ameaçada pela madrasta. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto. Após análise de um caderno apreendido no local, foram encontradas anotações sobre fertilização in vitro. Enquanto Miguel sofria tortura física e psicológica, o casal fazia orçamento para ter um filho. A polícia já ouviu o depoimento de 14 pessoas e recebeu parte dos laudos da perícia. Um deles apontou a presença de sangue em uma camiseta de Miguel. O vestígio será agora confrontado com o material genético das duas mulheres. Os investigadores analisam também câmeras de segurança da cidade. Já temos imagens que aparecem as duas, né, no trajeto, inclusive com a mala. As provas até então colhidas, inclusive periciais, vão ao encontro das versões das acusadas. A cada novo dia, mais uma surpresa estarrecedora dessa história, né? Agora planejavam ter um filho, um desejo legítimo, mas enquanto isso torturavam e matavam o menino Miguel aos poucos. A polícia promete ainda para essa semana a reconstituição desse caso e a gente vai acompanhar. E olha, um motorista embriagado causou a morte de um homem em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, hoje de madrugada. Esse é o primeiro destaque do nosso Giro de Notícias. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. O Voyage, conduzido pelo suspeito, avança um sinal vermelho e colide com outro carro. Depois, ele bate em um pilar dos trilhos do trem e por pouco não cai no arroio. Um homem que estava no banco traseiro do veículo dirigido pelo suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do Voyage foi preso em flagrante. A identidade dos envolvidos não foi revelada. Uma mulher de 40 anos morreu depois de cair de uma motocicleta no centro de Tramandaí. Ela estava na carona do veículo que trafegava na contramão e bateu contra um poste depois de passar por um quebra-molas. O motorista até chega perto da vítima, mas foge ao perceber a presença de outra pessoa. Uma testemunha afirmou que a mulher, identificada como Vanessa Rocha Firmo, não usava capacete. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi no começo da manhã de domingo. 2 bandidos assaltaram um supermercado para roubar carnes e bebidas em Canoas, na região metropolitana. O gerente do estabelecimento entrou em luta corporal com a dupla, que conseguiu fugir. Um policial de folga que estava no estacionamento da loja percebeu a ação e disparou contra o carro dos bandidos. Um deles foi preso no local e o outro capturado minutos depois. O caso foi registrado no sábado. Uma briga generalizada aconteceu no centro de Santa Rosa neste final de semana.
A ocorrência foi perto do Parque Tapiporã, no centro da cidade. Um dos envolvidos portava um facão que foi usado para bater em um homem. Mesmo com a vítima já caída no chão, ele seguiu com as agressões. Na semana passada, outra briga generalizada foi flagrada quase no mesmo local. E agora a gente volta para a redação para conversar com a Nanda Miller para falar agora de vacinação, as doses de esperança, né, minha amiga? Mais de 60 mil doses da Coronavac chegaram hoje de manhã ao estado e logo mais à noite, mais de 125 mil doses da Pfizer serão distribuídas para as prefeituras avançarem nas faixas etárias. Conta pra gente como é que vai ser isso. Pois é, Chemalha, aqui em Porto Alegre, amanhã, o público com 25 anos ou mais já pode buscar a imunização em 12 postos de saúde. Porto Alegre, que já atingiu a marca de 50% do público imunizável com pelo menos, ou melhor, com as 2 doses da vacina ou com a vacina de dose única, uma boa notícia. Além disso, também foram reabertos os drive-thrus do Barra Shopping e do Bourbon Valig. Em Viamão, a vacinação chega para as pessoas com 20 anos ou mais nesta terça. Também tem antecipação das segundas doses da Pfizer e AstraZeneca. São 19 unidades de saúde que aplicam as vacinas em Viamão. Já em Novo Hamburgo, vai ter de novo o drive-thru noturno. É das 5 da tarde às 8h30 da noite para pessoas com 21 anos ou mais. E no local também serão aceitas doações de agasalhos e alimentos. Agora, Chemalha, outra informação importante é que vem da Secretaria Estadual de Saúde do Estado, que informou que vai vacinar todos os trabalhadores que estarão participando da Expo Inter de 2021. Cada município irá organizar a imunização deste público com antecedência de 3 semanas do início do evento, que será no dia 4 de setembro. Porto Alegre, por exemplo, vai começar amanhã no Centro de Saúde e API. É preciso levar comprovante de residência e a declaração de que vai trabalhar na Expo Inter. Tá certo, Ananda. Obrigado pelas informações. Tá aí, né, gente? As cidades, o estado recebendo as vacinas, distribuindo e a população buscando. Tem que se proteger, tem que se imunizar. Só assim a gente vai vencer essa pandemia juntos. Agora não dá para achar que com a vacina no braço dá para tirar máscara, dá para aglomerar. Ainda não é o momento para esse tipo de atitude. E olha, no Momento Agro de hoje, a Nanda falou na Expo Inter, as novidades sobre a Expo Inter 2021. A Alessandra Bergman está acompanhando tudo de pertinho. Vai contigo, Alessandra. Ao contrário dos anos anteriores, a final do Freio de Ouro, que lota uma pista inteira de apaixonados por cavalos durante a Expo Inter Esteio, vai acontecer só depois da feira, de 29 de setembro a 3 de outubro. Isso por modificações causadas pela pandemia. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos definiu desde o início do ano quais eram as datas das eliminatórias e a final, e a feira, a Expo Inter, foi definida a data só depois. Mas o público visitante da Expo Inter vai poder assistir a uma das eliminatórias entre 4 e 12 de setembro. Para quem não sabe, o Freio de Ouro é a maior disputa da raça crioula que acontece no Brasil. Os animais são tratados como verdadeiros atletas, treinam um ano inteiro e têm toda uma condição física, muscular, pulmonar para fazer as provas. Ah, e um segredinho, o ginete, né, o cavaleiro, ele também deve estar bem preparado. Se ele estiver um pouquinho acima do peso, isso pode influenciar no desempenho da prova e também nas notas. E você fica sabendo tudo sobre a Expo Inter 2021 aqui no Momento Agro. E agora a gente vai para um outro campo. A segunda-feira é de futebol para o Tricolor dos Pampas. Daqui a pouco tem Grêmio e Chapecoense aqui na Arena, em Porto Alegre. Esse jogo começa às 8 horas da noite e é mais uma chance do time de Felipão começar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor está a 8 pontos para sair da zona de rebaixamento e pega o Lanterna, né? Tem a obrigação de vencer em casa e tentar espantar essa crise toda da zona da degola. Por falar em recuperação, gente, o Inter surpreendeu até os mais otimistas ontem, aplicou 4-0 no poderoso Flamengo de Renato Gaúcho. Yuri Alberto, 3 vezes, e Tyson marcaram os gols do jogo. Aliás,
Tyson marcou seu primeiro gol desde que voltou para o Colorado. Agora o time de Diego Aguirre está em 11º com 18 pontos. Destaque aqui também para Renato Gaúcho, né? Multicampeão, ninguém tem dúvidas, mas não sabe perder. Um mimimi da arbitragem, não sabe perder no Grêmio, nem no Flamengo. É uma pena. Conquista títulos, mas a questão da derrota no esporte é algo que precisa ser tratado com Renato Gaúcho. Vamos dar uma falada no tempo, a previsão do tempo. Se aproveitou o calorzinho no fim de semana? Pois olha, quem curtiu, curtiu. O frio vai voltar ao estado com força ainda esta semana. A previsão do tempo completa com a Estael Cias. Olá, você que está em casa, a perspectiva para as próximas horas é da chuva avançar depois de uma tarde que teve muito abafamento e temperatura ao redor dos 30 graus na Grande Porto Alegre e também na região das Missões. Para terça-feira, a previsão é de tempo instável, com chuva a qualquer hora pelo Rio Grande do Sul, especialmente entre o centro, o norte e o leste do estado, incluindo a Grande Porto Alegre, Serra e Litoral. O vento ingressa mais gelado de sul para norte e, por isso, a tarde desta terça-feira terá sensação de frio em grande parte das regiões. A temperatura na tarde não deve passar dos 15 graus e com vento, umidade e chuva, a sensação térmica será ainda menor. E lá na fronteira com o Uruguai, onde a chuva começou mais cedo nesta segunda-feira, na terça o sol já aparece no período da tarde. A partir de quarta-feira o destaque é o ar polar, que dissipa as nuvens e derruba a temperatura, com previsão de que na quinta-feira tenhamos o amanhecer mais gelado desta semana, com marcas negativas de temperatura e ocorrência de geada no Rio Grande do Sul. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a nova etapa do caso João Alberto. Veja como vai ser a reconstituição do crime que chocou o país. O homem negro, assassinato brutalmente por seguranças do supermercado Carrefour, em novembro do ano passado. Os detalhes, em seguida, a gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, um baita susto hoje à tarde lá no Litoral Norte, gente. A marquise de um prédio em obras desabou em Capão da Canoa. Olha a imagem. De acordo com os bombeiros, o excesso de peso durante a aplicação de concreto no segundo andar foi a causa do acidente. 3 trabalhadores ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Santa Luzia. Esse acidente aconteceu por volta das 5h30 da tarde de hoje. Olha quanta gente no entorno. É ali uma obra grande, né? Uma obra de grande porte ali, com prédio. Felizmente, ferimentos sem muita gravidade, mas olha o susto. Quem estava por perto disse que foi um barulho tremendo. É um barulho realmente forte. 3 operários ficaram feridos nesse acidente lá em Capão da Canoa. E olha, a gente fala agora de mais um capítulo do caso João Alberto. Aquele homem negro agredido até a morte por seguranças do supermercado Carrefour, aqui em Porto Alegre. Lembram? Na véspera do Dia da Consciência Negra, pois amanhã começa a reconstituição do crime. Entre terça e quinta-feira desta semana, os réus vão voltar ao local onde no dia 19 de novembro do ano passado, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado e asfixiado até a morte. João Alberto e a esposa Milena Alves foram até o mercado para comprar ingredientes para o jantar. No caixa, enquanto Milena pagava e empacotava os produtos, Beto se afastou. Em poucos minutos, foi levado para fora da loja. O homem foi espancado por 1 minuto e 30 segundos. Acabou imobilizado contra o chão até a morte. O processo na justiça está em fase de instrução. Novas provas podem ser levantadas tanto pela defesa quanto pela acusação. A reconstituição do crime vai permitir o confronto de versões sobre os acontecimentos daquela noite. Depois disso, aproximadamente 50 testemunhas serão ouvidas até dezembro. Só assim, o juiz vai decidir se os réus vão ou não ao júri popular. 6 pessoas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado. São considerados autores do crime o ex-PM Giovanni Gaspar da Silva e o segurança Magno Braz Borges, que estão presos, além da fiscal de loja Adriana Alves Dutra, que está em prisão domiciliar. Outros 3 acusados respondem em liberdade. Um deles é Paulo Francisco da Silva, que impediu o socorro de Beto. Os outros 2 são o funcionário do supermercado Rafael Rezende, que deu chutes e impediu a aproximação das pessoas,
e o segurança Cleiton Silva Santos, que desferiu socos na vítima. Um caso emblemático, né, de racismo estrutural no conceito, naquilo que precisa ser combatido por toda a sociedade. Eu sei que os familiares do João Alberto ainda choram, né, a partida prematura, violenta, receberam a indenização do Carrefour, mas é o momento de resgatar isso tudo e encaminhar esse processo para o final com todos os detalhes confrontados, como disse ali a Luciane Coma, nessa reconstituição. Isso é necessário e que o resultado possa fazer a sociedade refletir naquilo que realmente precisa ser combatido. É racismo estrutural. Esse é o nosso problema do cotidiano brasileiro. A todos uma ótima noite de segunda-feira. Na sequência vem o SBT Brasil amanhã, 11h30 da manhã, SBT Rio Grande com André Rara e o Glauco Paza. A gente se fala às 7h20 da noite aqui no Segunda Edição. Tchau, tchau.